Eu volto a conversar com a nossa analista de política lá no nosso estúdio em Brasília, Jussara Soares. É claro, Jussara, aprofundando um pouco o que disse a Carol Rosito, para essa candidatura de Flávio Bolsonaro realmente decolar, prosperar, ele tem que ter apoio. Mas tem o Centrão, um dos blocos mais influentes ali do Congresso. A gente sabe como o Centrão não recebeu tão bem esse anúncio de hoje. Exatamente, Márcio, pelas minhas conversas aqui em Brasília, com lideranças desses partidos que poderiam compor um arco de aliança de uma candidatura de direita, essas lideranças veem muita resistência em relação a uma candidatura de Flávio Bolsonaro. Dizem o seguinte, que se Bolsonaro insistir em colocar o filho dele como candidato à presidência em 2026, corre um sério risco de isolamento. Portanto, essas lideranças me dizem que pode haver uma fragmentação da direita, das candidaturas de direitas e não uma união em torno de um único nome. Ele tem uma série de questões que são apontadas em relação a essa resistência a Flávio Bolsonaro. Observam que é um nome que pode não ter, chegar com fôlego para uma disputa com o presidente Lula, que provavelmente deve concorrer à reeleição. Há muita dessa resistência. A gente sabe também, Márcio, que o Centrão gostaria de ter Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como o candidato, até porque é um nome que tem ali, vamos dizer, a simpatia do mercado financeiro. Tarcísio de Freitas, há algum tempo, já deixou de falar, na verdade, ele nunca falou que queria concorrer ao Palácio do Planalto, mas tem evitado cada vez mais responder esse tipo de pergunta, diz que o foco dele é realmente a reeleição em São Paulo, mas o Centrão ainda não desistiu disso. Eles falam, eu fui perguntar, para eles, olha, mas hoje Bolsonaro lançou Flávio Bolsonaro. É possível que essa bola em algum momento sobre para Flávio lá na frente, sobre para Tarcísio lá na frente? O que eles me dizem que tudo dependerá se Bolsonaro lá na frente resolver apoiar Tarcísio. Que sem Bolsonaro, Tarcísio não encara uma empreitada para atender ali os interesses do Centrão. Então, neste momento, o Centrão fala, olha, Flávio tem muita dificuldade em conseguir unir os partidos de centro. Muita gente vê também o fato de colocar Flávio Bolsonaro como cabeça de chapa da direita como um fator ali de divisão e, inclusive, de contestação em relação ao nome dele. Vão poder, claro, lembrar o fato dele ter sido investigado por questões da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todos os outros casos. Ele não é mais investigado, mas esses casos vêm à tona. Além disso, o Centrão tem defendido que era preciso um nome que não fosse da família do clã Bolsonaro para tentar diminuir a polarização. A ver como é que fica isso, Márcio. Quer dizer, nem o apoio de Michele Bolsonaro, nem o apoio de Eduardo Bolsonaro, nem essa bênção, essa unção de Jair Bolsonaro, nem isso aplacou a dúvida, será que é para valer? A pergunta que a gente ouve muito, será que é para valer? É isso que a gente está escutando, né, Jussara? Exatamente, Márcio. Eu conversei com muita gente da direita, da oposição, da família, enfim, do entorno. E o que eles me dizem é que eles veem, de modo geral, o meio político vê a candidatura de Flávio Bolsonaro como um balão de ensaio. E aí, Márcio, as lideranças apostam que essa foi uma estratégia adotada pelo Jair Bolsonaro, que está preso numa sala ali de 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal, que ele tomou essa atitude justamente para manter a família em foco. É para realmente bagunçar ali o noticiário político. Então, como eu disse, a política vê o Flávio Bolsonaro como um balão de ensaio neste momento. Não significa que vai se sustentar, até pelas questões que eu tinha te falado aqui anteriormente. O Centrão tem resistência, não vê o nome de Flávio como suficiente para unir esses partidos e muito menos para enfrentar Lula nas urnas em 2026. Desse ponto de vista, Márcio, é preciso lembrar que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é a pessoa da família que mais pontua, digamos assim, no confronto direto com o presidente Lula. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção. E aí, nessas minhas conversas também, o que eles falam é o seguinte, esses interlocutores, que essa é uma estratégia de Bolsonaro para manter o nome da família na mídia, mas muita gente com essa dúvida se realmente é para valer, se vai até o fim. Além disso, eles me dizem o seguinte, é prematuro. Vem aí, Jussara, recesso parlamentar, festas de fim de ano, janeiro de férias, e aí
com essa história de colocar o Flávio como pré-candidato, consegue direcionar o noticiário para o Flávio Bolsonaro de alguma forma. Só que é uma decisão que deve ficar só, de fato, uma decisão para valer mesmo, só para depois do carnaval. Agora, só para falar sobre, se você me permite contar um caos aqui rapidinho, claro. Márcio, sobre essa estratégia de Bolsonaro, que de soltar balão de saia não é de agora. Eu cobri muito de perto desde a campanha de 2018, cobri todo o governo e eu me lembro em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro lançou o nome de Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos. E aí, naquela época, me diziam, olha, isso é um balão de saia, ele solta uma história para sentir como é a temperatura e depois ele muda a decisão. De fato, foi o que aconteceu. Soltou o balão de saia naquela época e, por fim, Eduardo Bolsonaro não foi embaixador. Veremos o que acontece agora. Muito obrigado, Jussara Soares.